Nós vamos meditar na palavra de Deus, vamos estudar um pouco a palavra do Senhor. Hoje eu quero chamá-los a atenção para os atributos de uma igreja verdadeira. Amém? Atributos de uma igreja verdadeira, qualidades de uma igreja verdadeira. Atos capítulo 2, versículo 42. Ouça o que está escrito. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Oh, glórias! Eis aí, irmãos, atributos de uma igreja verdadeira. Nós vamos orar pedindo assim a direção de Deus nessa noite para esta palavra. Senhor, muito obrigado porque mais uma vez estamos aqui na Tua casa para juntos meditarmos na Tua palavra, aprendermos um pouco mais a respeito da Tua vontade para a Tua igreja, Senhor. Fala conosco de uma forma grandiosa, para que possamos sair daqui cientes da necessidade de estarmos diante do Teu altar, congregados, louvá-lo e adorá-lo, Senhor. Oh Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos, atributos de uma igreja verdadeira, oh glórias, atributo é uma característica, uma qualidade, uma propriedade que mostra que algo está conforme a vontade do Criador, conforme a vontade daquele que a qualifica, daquele que a faz. Portanto, a partir do momento que nós desejamos uma igreja que seja segundo a vontade do Eterno, que carregue em si as qualidades que o Senhor deseja, preciso é observarmos aquilo que o Senhor determinou para a sua igreja. E quando nós observamos a palavra, Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Fica claro, irmãos, que a igreja primitiva, a igreja que foi instituída pelos apóstolos, era uma igreja que tinha como meta pregar a palavra viva do Senhor, a palavra de Cristo, a doutrina do Senhor, para que assim o nome santo de Deus fosse exaltado de uma forma poderosa. O ensino da palavra era fundamental na igreja primitiva. Eles tinham prazer em ouvir da palavra de Deus. Por incrível que pareça, estudos da palavra do Senhor não eram cansativos, não eram enfadonhos. As pessoas tinham prazer em sentar-se diante dos apóstolos e os demais mestres para ouvirem a palavra viva de Deus. E essa palavra vinha sobre as suas vidas como um óleo quente. Elas eram envolventes, eram maravilhosas, porque eles queriam, eles ansiavam pelos ensinamentos que vinham do Todo-Poderoso. E esta é a verdade para a igreja atual também. É preciso, irmãos, que entendamos que é uma necessidade falarmos de Cristo Jesus na igreja. A insistência em falarmos do Senhor é uma necessidade. Às vezes nós não vemos, não sentimos que os irmãos estejam motivados em ouvirem a palavra do Eterno. Parece que estão cansados, que estão sem aquela vontade, sem aquele desejo. No entanto, irmãos, entenda que tudo aquilo que nos faz de uma forma ou outra rejeitar a palavra, os ensinamentos do Senhor, é opressão. É a ação do maligno contra as nossas vidas e nós precisamos vigiar para que não venhamos deixar que o inimigo roube esses momentos tão especiais, momentos tão maravilhosos, momentos em que nós podemos juntos meditarmos, louvarmos, adorarmos e com certeza ouvirmos ensinamentos da palavra do Senhor para as nossas almas. É fato, irmãos, que igreja existe aos montes por aí. É fato. Se você anda 2 quadras, eis uma igreja. Outras 2 quadras, outra igreja. Enfim, nós estamos vivendo uma época em que as igrejas estão até demais. Até demais. É uma igreja praticamente à porta da outra. No entanto, é preciso observarmos detalhes que mostram que uma igreja é verdadeira
e que outras não são verdadeiras. E cabe a nós emitirmos esse juízo, esse julgamento, porque a palavra do Senhor deixa-nos parâmetros que são indispensáveis para que nós possamos entender se uma igreja é ou não do Senhor. Nós vivemos uns dias muito complicados, dias difíceis, em que as pessoas dizem: não julgueis, não julgueis, mas é preciso julgar. Nós somos chamados a atenção pelo Senhor para que julguemos a palavra, julguemos aquilo que é ensinado, julguemos os profetas, para que nós possamos ver se eles procedem ou não do Senhor. Infelizmente, nós temos constatado que muitas igrejas estão longe de serem do Senhor. São apenas instituições que levantam-se com objetivos estranhos, escusos, não pregam a palavra, não ensinam a palavra, e aqueles que estão dentro, congregando, também não querem a palavra e não querem ouvir de Jesus Cristo, porque o objetivo que os leva àqueles lugares é outro. No entanto, amados, é preciso entender que uma igreja verdadeira, ela tem qualidades, ela tem atributos. E hoje veremos alguns desses atributos que são indispensáveis na congregação verdadeira, na congregação que ama o Senhor acima de todas as coisas. Amém? E o primeiro atributo, a primeira qualidade: a igreja verdadeira ensina o genuíno evangelho. Genuíno é o original. A igreja que é de Cristo, ela não ensina doutrinas espúrias, doutrinas de entendimentos humanos, ela não está com base, ela não tem como base princípios humanos. A igreja genuína, aquela que é verdadeira, ela ensina a palavra viva do Senhor. Oh, glórias! E é isto que nós encontramos como orientação na Bíblia. Ouçam, João capítulo 3, versículo 16, aquele texto talvez o mais conhecido da Bíblia, este que todo mundo sabe de cor, creio que todos aqui sabem João 3, 16 de cor. Diz a palavra: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda, Atos 2, capítulo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja que interessante, amados. Cristo Jesus, em João 3,16, ele lança as bases, os alicerces da igreja verdadeira. Ele diz que a igreja verdadeira é aquela que prega-o como Senhor e Salvador. É aquela que tem Jesus como Senhor e Salvador. E é isto que afirma o texto. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus. Olha só, Jesus é o centro, Ele é o centro. Ainda, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Crê em quem? Crê em Jesus. Portanto, Jesus é a base do Evangelho, Jesus é a base da igreja, e nós não podemos congregar numa igreja na qual Jesus é visto como um superstar, como alguém que está ali só para fazer milagres, fazer coisas extraordinárias. Não, Jesus é o Senhor da igreja, Ele é a base da igreja. Se Jesus, porventura, tivesse falhado na sua missão, a missão de redimir o homem, certamente não existiriam as igrejas como nós as conhecemos hoje. Teria por aí, quem sabe, o judaísmo, seitas, enfim, coisas assim. Mas a igreja verdadeira não existiria, já que o seu Senhor teria fracassado. Mas graças a Deus não é esta a realidade, porque sabemos que Jesus triunfou sobre a morte, ressuscitou, e breve voltará para buscar-nos. Oh, glórias! Atos 2,42 chama-nos a atenção também para uma realidade. Vejam: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva, esse texto de Atos
retrata a igreja primitiva tinha como base a doutrina dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos ensinavam, eis a base da igreja, eis a base daqueles irmãos. E eles entendiam que era a verdade, e nós precisamos entender que esta também é a verdade para as nossas vidas. Diz que havia comunhão, eles estavam sempre juntos no partir do pão e também nas orações. É necessário que haja, irmãos, essa comunhão na igreja verdadeira. Amém? A igreja verdadeira, ela ensina o genuíno evangelho. Oh, glórias! É uma igreja que prega princípios fundamentados na Bíblia, somente a Bíblia. Ainda, a igreja verdadeira, nós pregamos a salvação mediante a fé em Jesus. E isso é uma doutrina. Não existe salvação em nenhuma outra forma. Se você conseguisse cumprir os 10 mandamentos e as demais leis que regiam o judaísmo, os judeus, certamente você não conseguiria, a não ser pela fé, alcançar a salvação. Veja que interessante, as obras não te levam para a presença do Eterno. Ainda, aqueles que congregam na igreja verdadeira, estes têm prazer no batismo, porque o batismo é uma doutrina do Senhor para a igreja. A Bíblia diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, e todo aquele que crer que seja batizado. Irmãos, olha, eu sei que o batismo não salva ninguém, mas aqueles que não desceram às águas, mas afirmam crer em Jesus, estão em desobediência aos princípios de Deus. É simples assim. Ah, pastor, mas batismo não salva. Ah, mas batismo isso, aquilo, outro. Sim, não salva. Mas Jesus deixou como doutrina. Está na Bíblia, não apenas uma vez. Jesus mesmo, Ele próprio desceu às águas. Todos desceram às águas. É mandamento para a igreja verdadeira. Para a igreja que prega o genuíno evangelho, que haja o batismo. E é preciso estarmos atentos, porque quando desobedecemos preceitos, não preceitos da igreja, porque esses são humanos, porém, se segundo a palavra do Senhor, também devem ser observados, mas preceitos, doutrinas da palavra, necessário é que sejam cumpridos, se nós de fato cremos no Senhor. O outro mandamento que nós encontramos na Bíblia é a ceia do Senhor. São 2 sinais externos, o batismo e a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um mandamento para a igreja. Nós não encontramos na Bíblia uma periodicidade de 6 em 6 meses, de mês em mês, de 15 em 15 dias. Não existe na palavra do Senhor o tempo certo. Provavelmente os apóstolos, eles ceavam semanalmente, junto com os amados, quem sabe até diariamente. No entanto, nós não encontramos uma base para afirmarmos uma vez por ano, 2 vezes por ano, mês a mês, enfim, não existe. No entanto, a ceia do Senhor é um mandamento para a igreja. A igreja que não serve a ceia, ela está batendo de frente com os princípios do Senhor. Fique atento. Ainda, a igreja verdadeira é aquela que prega a divindade de Cristo Jesus, a divindade do Senhor. O Senhor é divino, o Senhor é Deus, é a Trindade. Nós precisamos crer nessa realidade. E a Bíblia está acima de todas as doutrinas, de todos os princípios. Portanto, a igreja genuína, ela ensina o evangelho verdadeiro que tem como base Cristo Jesus. E seguindo nessa realidade, segundo tópico, o culto é cristocêntrico. Amados, a centralidade de Cristo precisa ser uma verdade na igreja verdadeira. Infelizmente, nós não temos visto isso nesses últimos tempos em muitas congregações. Jesus está dia após dia, entre aspas, perdendo o posto de Senhor da igreja. E nós temos visto que o homem tem tomado esse lugar. Colossenses capítulo 1, versículos 15 até o 20. Ouça com atenção o que diz a palavra.
O apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos, e ele orienta aquela igreja da seguinte forma. Ele diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém? Amados, esse texto refere-se a Jesus. É uma referência direta ao senhorio de Cristo Jesus. A igreja precisa entender que o culto é para Cristo. O culto não é para o homem. Já falamos a respeito disto dias atrás. O culto é para a honra e para a glória do Senhor em todos os aspectos. Quem canta, que cante para o Senhor. Quem toca, que toque em santidade para o Senhor. Quem ministre, que fale pelo Espírito Santo. Quem está sentado, que louve, que adore o Criador. Porque eis o objetivo do culto. O culto precisa ser cristocêntrico, totalmente direcionado a Cristo Jesus, já que Ele é o primogênito de toda a criação, é a cabeça da igreja, é aquele que, por meio dele, todas as coisas foram criadas e reconciliadas. Olha só, a Bíblia diz que Jesus estava na criação e, depois do erro de Adão e Eva, em que as coisas perderam o vínculo com o Senhor, nós vemos que Jesus veio e reconciliou o homem com Deus. Criou vínculos, e o vínculo perfeito é Cristo Jesus. Eis aí, irmãos, a importância da centralidade de Cristo Jesus na igreja, nas nossas vidas. Nós não encontramos em parte alguma da Bíblia a permissão ou o direcionamento para que nós possamos adorar anjos, por exemplo. E é preciso um cuidado muito grande com os anjos. Haja vista que nós somos pessoas que gostamos muito do sobrenatural. Nós somos, de certa forma, místicos. Gostamos do misticismo. A igreja gosta dessas práticas. E nesses últimos tempos, nós temos visto que os anjos têm ganhado um lugar especial na igreja, que nós não encontramos em lugar algum da Bíblia. Nós vemos que as canções cantam que a igreja está cheia de anjos. Mas com base em quê? Nós podemos afirmar que a igreja está cheia de anjos. De certa forma, os anjos estão recebendo a honra e a glória que deveria ser do Senhor. Muitos estão recebendo revelação de anjos. Dia desses eu estava vendo um vídeo na internet em que um profeta, diga-se de passagem, falso profeta, tem como mentor espiritual um anjo. E ele recebe as orientações espirituais para a igreja de um anjo. Amados, já começou errado o negócio. É impossível, não existe uma base. É evidente que a palavra do Senhor faz referência a anjos, mas eram missões específicas. O Senhor levantou anjos para usá-los de uma forma que lhe apraz, não da forma que satisfaz o homem. É preciso muito cuidado com essa história de anjos. Se alguém chega para você e diz, o anjo me falou isso. Se você tiver coragem, pode repreendê-lo em nome de Jesus, porque é uma mensagem que não vem de Deus. Não vem do Senhor. Não vem, gente. Não se equivoque.
Não existe. Cuidado com aquelas canções em que o anjo é o foco. Está cantando para o anjo, louvando o anjo. Ah, mas é Miguel, ah, é Rafael. Não importa. Não importa. Não importa qual seja o anjo. O culto é para Cristo, somente para Cristo. Devemos entender também que não podemos cultuar Maria e os demais que fazem parte do panteão de santos que existem por aí. Não, amados, de forma alguma. Nós precisamos cultuar somente a Jesus. O culto, ele precisa ser focado em Cristo. Não é um culto para satisfação do homem. Não é um culto antropocêntrico. O homem não é o centro do culto. Jesus é o centro do culto. Infelizmente, essa questão da centralidade de Cristo, ela está sendo esquecida ou deixada em segundo plano, porque o sacerdócio dos últimos tempos querem os seus templos cheios. E para encher templos, falando de Cristo Jesus, da necessidade de servir a Jesus, é um tanto difícil. Portanto, Jesus é colocado em segundo plano e uma série de fatores são introduzidos na liturgia. Infelizmente, amados, essa é a realidade dos últimos tempos. Fiquemos, portanto, atentos a essa realidade. Amém? Atributos de uma igreja verdadeira. Ela ensina o evangelho original, o evangelho da Bíblia, o evangelho genuíno. O seu culto é cristocêntrico. A centralidade de Cristo é exaltada. Ainda, a mensagem sempre aponta para a salvação. A igreja verdadeira, uma das qualidades é que ela prega sempre uma mensagem de salvação, que chama a atenção das pessoas para uma restauração, para uma vida nova, uma vida cheia do Espírito, uma vida que venha satisfazer Cristo Jesus na nossa existência. Mateus capítulo 1, versículo 21, está escrito: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ainda Atos capítulo 4, versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amados, é certo que o Senhor Jesus tem poder para curar, para restaurar, para renovar, para operar milagres extraordinários, disso nós não temos dúvida. Com certeza nós não temos. Mas o foco da igreja, irmãos, não é a cura, não são os milagres, não são a prosperidades e outras coisas mais que são tão buscadas hoje em dia. O foco da igreja original, da igreja verdadeira, é pregar a mensagem de salvação. E é isto que nós vemos na palavra. Em Mateus vemos que o anjo fala que Jesus viria para salvar o homem. Uma mensagem do Senhor através do anjo. A mensagem é salvar o homem. Amém? Ainda, Atos, e não há salvação em nenhum outro. A palavra aponta e fala de forma clara que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não há salvação em nenhum outro ou outra forma. Eis aí, amados, a verdade. O nosso culto, ele tem por foco a salvação, jamais as bênçãos advindas da comunhão com Cristo Jesus. Nós não buscamos aquilo que Deus pode oferecer, mas buscamos ao Deus que todas as coisas pode nos oferecer. Eis aí, o nosso foco é Jesus, é pregar Jesus, é viver Jesus. E isso em todos os aspectos, irmãos. O louvor, a pregação, enfim, o nosso culto, ele precisa sempre apontar para o senhorio de Cristo Jesus. Sempre para o senhorio de Cristo Jesus.
Vale ressaltar, irmãos, que as obras da lei, essas não têm poder para salvar. Guardar sábados não tem poder para nos salvar. Não tem. Seguir caminhos que as pessoas inventam por aí, também não tem poder para nos salvar. Viver em cima de um monte, contemplando a glória de Deus, não tem poder para nos salvar. Nada tem poder para nos salvar, a não ser Jesus Cristo. E esta é a mensagem principal, a mensagem central de uma igreja cujo atributo é observar os preceitos e pregar a verdade de Cristo Jesus. Amém? Portanto, a igreja verdadeira, ela aponta sempre para Cristo Jesus. E a sua mensagem principal é a mensagem de salvação. Até porque, irmãos, não há nada que seja mais importante. Nós sabemos que nesses últimos tempos há uma deturpação do que seja igreja. E as pessoas colocaram diversos aspectos como importantes. Mas a Bíblia mostra-nos que o mais importante é a salvação. E fala de forma clara que não há preço, não há valor que pague uma alma humana. Veja só. Portanto, tenha prazer em falar de Jesus, testemunhar de Cristo, em orar pelos seus, porque esta é a verdade e esta é a mensagem do Senhor. Ainda, a igreja verdadeira, ela ensina sobre o pecado original. Quarto tópico, ela ensina sobre o pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e carecem de quê? Da glória de Deus. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amados, outro aspecto que tem desvirtuado a igreja nesses últimos tempos é o ensinamento que o pecado não é tão pecado quanto parece. O pecado não é tão sério quanto parece. O pecado não é tão terrível quanto parece. O pecado pode ser relevado de boa. Conforme o pecado e conforme aquilo que você quer e precisa para a tua vida, Deus até entende os teus passos errados. Infelizmente, nós temos visto que essa depravação da palavra de Deus tem sido pregada nesses últimos tempos. E as pessoas acostumaram-se com o pecado. Elas olham para as práticas pecaminosas, quando não sentem o desejo de praticá-los, não os vê com a devida gravidade. Não os vê com a devida gravidade. As pessoas não levam mais a palavra do Senhor a sério, lamentavelmente. Mas, amados, tudo isso já é fruto da não observação dos princípios do Senhor, e a partir do momento que não observa-se os princípios de Deus, eis aí a geração do pecado. Veja como são as coisas. A partir do momento, amados, que a igreja não ensina sobre o pecado, porque ela não quer perder, entre aspas, as suas ovelhas. Ela não quer espantar o camarada da igreja. Por que falar de pecado? Por que falar daquilo que pode assustar, entre aspas, mais uma vez, aspas, o cliente da igreja? Por que falar sobre pecado? É melhor você falar sobre as bênçãos. Não dá o valor que a palavra de Deus dá ao pecado. Mas, se nós observarmos bem, irmãos, a Bíblia diz que todos pecaram. Portanto, o pecado original é uma realidade. Não há sobre a face da terra um ser humano. Houve sobre a face da terra um ser humano. Ainda, existirá sobre a face da terra um ser humano que não tenha pecado, que não nascerá em pecado, que não tenha nascido em pecado. Evidentemente que nós precisamos excluir Jesus desta lista, mas excluindo Jesus, todos os demais, todos nascemos, onde nascer, em pecado. Eis aí, amados, a gravidade do pecado. Nós não podemos subestimar de forma alguma.
tudo aquilo que contraria princípios de Deus, planta isso na tua cabeça para que o maligno não te engane. Plante isso na tua cabeça, grave no teu coração, para que o maligno não te engane. Tudo que gera pecado, pecado é desobediência a princípios, à vontade do Senhor. Até os pecados, mais uma vez, abre aspas, necessários, feche aspas. Até mesmo aqueles pecados que você entende como necessário, não são. Porque devemos resistir o pecado, devemos resistir às práticas pecaminosas, resistir o inimigo, e isto até o sangue. Isso significa que você deve preferir morrer a pecar. É assim, veja a gravidade. Ainda diz a palavra que o pecado separa o homem de Deus. Qual o nosso valor se estamos separados do Senhor? Pensa bem nisso aí. Qual o teu valor se você está separado de Deus? Qual o teu valor? Para que você serve? Mais uma mente pensante sobre a face da terra, que logo estará diante do juízo e receberá sobre si a sentença de condenação? Qual o valor? Para quê? Serve para alguma coisa? Portanto, amados, nós não podemos perder de vista jamais, mesmo que o pecado seja prazeroso, legal, gostoso, cheiroso, oh minha gente, quente, caliente, mesmo que seja assim, mesmo que seja a melhor coisa do mundo aos olhos do homem, ele só tem um valor, só serve para uma coisa: te afastar de Deus, consequentemente, trazer condenação sobre a tua vida. A igreja verdadeira, ela prega sobre a existência do pecado e da necessidade de uma mudança urgente. Uma mudança urgente. Isso significa arrependimento e confissão e vida de santidade. Amém? Oh glórias! Atributos de uma igreja verdadeira, qualidades de uma igreja verdadeira. Primeiro, ensina o genuíno evangelho, o evangelho original, não o evangelho fake, não o evangelho paralelo, não o Jesus fake, não o Jesus paralelo. O culto é cristocêntrico, Jesus sempre é o centro do culto. Se alguém prega, prega para a honra e para a glória do Senhor. Se canta para a honra e para a glória do Senhor. Se louva para a honra e para a glória do Senhor. Se senta na cadeira para a honra e para a glória do Senhor. Se toca para a honra e para a glória do Senhor. Se faz qualquer coisa para a honra e para a glória do Senhor. Jesus é o centro do culto. Jesus é o centro do culto. 3. A mensagem da igreja verdadeira sempre aponta para salvação. A meta da igreja verdadeira é levar você para o céu. O objetivo da igreja verdadeira é levá-lo para o céu. Eis o objetivo principal. Prega sempre a salvação, e a salvação através de Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, por Cristo Jesus. Ainda, aquela igreja que observa princípios de Deus, ela ensina a respeito do pecado e que o homem está debaixo de condenação, e isto em decorrência do pecado original, o pecado herdado lá no Éden de Adão e Eva. Se não houver uma mudança, o homem continua em pecado, seja ele legal, seja bonitinho, seja uma pessoa que faça o bem, que dê esmolas, que tenha dinheiro, que não tenha dinheiro, que more numa casa extremamente simples, que passe fome, que não passe fome, não importa, todo ser humano nasceu em pecado, está debaixo de condenação e precisa de uma mudança urgente. Arrependimento, confissão de pecado e a nova vida que nos é proporcionada por Cristo. E por fim, 5. As Escrituras é a única fonte de revelação. Irmãos, isso aqui é complicado. As Escrituras é a única fonte de revelação. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Ouça com atenção.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oh, glórias! Amém? Amados, esse texto é extremamente forte, mas ele nesses últimos tempos está praticamente apagado nas Bíblias. Passaram branquinho nesse versículo. Aquele corretor de texto, passaram o corretorzinho branco, aquele branquinho nesse versículo. E nós temos visto, irmãos, que as Escrituras deixaram de ser a única revelação de Deus. E nesses últimos tempos, um tanto de seres duvidosos, que certamente não são enviados pelo Senhor ou procede do trono de Deus, tornaram-se fontes de revelação em muitas igrejas. Nós temos visto, amados, como eu disse anteriormente, há muitos que estão buscando a direção dos anjos, estão ali numa conexão direta, Wi-Fi ligado com senha e tudo mais, com o anjo. O anjo fala, a igreja obedece, em detrimento da palavra. Irmãos, quantos espíritos de engano que estão usando os profetas dos últimos tempos, essa raça de cavalos de Satanás, que estão aí para enganar a igreja, e as pessoas se deixam enganar porque não querem mais a centralidade da Bíblia como revelação, porque é mais gostoso você ouvir o falso profeta com toda aquela pompa, com todo aquele jeito, dar uns rodopios assim, sei lá o quê, umas piruetas e falar: eis que eu vos falo, eis que eu vos trago uma revelação. Cuidado com isto, amados, cuidado. É possível hoje? Sim, é possível. Sim, Deus pode usar um profeta, eu creio nisso, mas cuidado, 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 em nome de Jesus. Você precisa ter discernimento para ouvir a palavra do profeta. Se não houver discernimento, você vai ser enganado por aqueles espíritos imundos, fedorentos do inferno, que se levantam para enganar o povo do Senhor. E é o que nós temos visto nesses últimos tempos. A Bíblia não é mais o princípio, não é mais a verdade, a fonte. E nós temos visto, amados, todo tipo de profeta dos últimos tempos. Aqueles que prometem a purificação através do sal, aqueles que prometem que um pedaço de pano, de objeto, de tijolo, terra, água, enfim, qualquer outra porcaria, se você trazê-los para dentro da sua casa, é a presença do Espírito Santo garantida. Não tem nem vergonha de contrariar a palavra de forma tão direta. Mas os falsos profetas estão aí para isso mesmo. É para enganar as pessoas. E vai por aí, irmãos, não vou citar toda a sorte de engano dos últimos tempos, mas se você não encontra um suporte bíblico, se você não encontra um suporte bíblico, Jesus já afirmou há 2000 anos atrás para o sacerdócio da sua época: errais por não conhecerdes as sagradas escrituras, nem o poder de Deus. O diabo nesses últimos tempos, irmãos, tem feito coisas do arco da velha. E hoje você pode contar nos dedos as igrejas que são de fato verdadeiras, que observam a palavra do Senhor. Não te enganes, não te enganes, não te deixes enganar pelo espírito maligno. O diabo, ele é mais astuto do que parece. Estavam no céu, não sei qual o número, a Bíblia não fala, no entanto, estava ali um número completo, um número total. Destes, 1/3 ouviram o seu coleguinha Satanás dizendo: olha, assim é melhor, olha, siga-me, porque nós vamos criar um negócio legal, olha, vai ser muito show, vai acontecer algo assim surreal, coisa extraordinária.
E quem foi que seguiu? Um terço dos anjos. Um terço, Apocalipse 12, versículo 4. Um terço dos anjos. Ah, mas os anjos eram inocentes, os anjos eram isso. Não, irmãos. A mesma sabedoria de Satanás era partilhada com os demais. Não existe um texto sequer na Bíblia que diz que Satanás era mais do que os demais. Todos eram criaturas, e são criaturas de Deus, em pé de igualdade. Mas Satanás, ele conseguiu convencer, influenciar um tantão de gente. Aliás, um tantão de anjos. E olha só, se ele conseguiu, aqueles que estavam diante do trono do Senhor, conheciam o Deus de perto. Imagine réis humanos, com seus corações cheios de desejos, que não querem saber da Bíblia, que querem viver seus próprios princípios. São presas facílimas, extremamente fáceis. É só levantar um profetinha, adivinhando o CPF, está feito. Oh, misericórdia, o estrago na vida de centenas de milhares de pessoas. Veja como são as coisas. Não subestime. Amém? Portanto, queridos, atributos de uma igreja verdadeira, qualidades de uma igreja verdadeira, características de uma igreja verdadeira. É uma igreja que ensina o genuíno evangelho, que ensina, que prega a centralidade de Cristo, que a mensagem sempre aponta para a salvação, que ensina que todos pecaram e carecem da graça do Senhor, e que o pecado é terrível e condena o homem ao inferno. E por fim, que a nossa única revelação está na Bíblia. É preciso conhecê-la, praticá-la, para que não sejamos enganados pelos espíritos imundos lá do inferno. Fiquemos atentos, amados, e estejamos atentos a esta verdade. Amém? Que nós possamos guardar esses princípios no coração e pautar a nossa vida por eles, porque são verdadeiros. Nós vamos, amados, orar, vamos clamar para que o Senhor guarde essa palavra na nossa vida. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Senhor, nesse momento eu quero clamar que Tu venhas guardar, Pai, esta palavra em nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, estarmos atentos a toda sorte de enganos, a toda sorte de males, a toda sorte de investidas do maligno contra as nossas vidas. E que possamos, ó Deus, cientes, conscientes da Tua verdade, cultuar e bendizer o Teu santo e maravilhoso nome, congregados, adorarmos e bendizermos o Teu nome, Senhor. Ó Deus, guarda essa palavra em nossas vidas, em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, queridos? Estejamos atentos aos princípios da palavra, porque eles são fundamentais e são eternos. Mensagem 1241